Você já parou para pensar no verdadeiro sentido da unidade? Jesus, pouco antes de sua paixão, fez uma oração poderosa, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Este é o chamado. Um convite à união, ao amor verdadeiro, à superação das diferenças. Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das passagens mais emocionantes do Evangelho, segundo João. Uma mensagem que atravessa os séculos e ecoa fortemente em nossos dias. Unidade, amor e comunhão fique até o final, e descubra como essa oração pode transformar a sua vida e fortalecer a sua fé. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos, para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai, Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. In a small village, a cat named Whiskers discovered a magic fish in a pond. The fish promised 3 wishes in exchange for its freedom. Whiskers wished for endless fish, a cozy bed, and a bell that rang softly. The fish granted all 3 wishes and swam away, leaving Whiskers content and purring in the sun. Nos tempos de Jesus, o debate sobre a vida após a morte ocupava um espaço central entre os grupos religiosos e filosóficos do judaísmo. 2 grandes correntes de pensamento se destacavam: os saduceus e os fariseus, com visões opostas sobre a questão da ressurreição e da existência de uma vida além da morte. A compreensão desse cenário é essencial para captar a profundidade e o alcance do ensinamento de Jesus, que transcende as limitações dessas 2 visões e nos oferece uma nova perspectiva sobre a vida eterna. Os saduceus, grupo composto em sua maioria pela aristocracia sacerdotal e política de Jerusalém, representavam uma elite materialista, profundamente ligada ao poder, ao templo e às estruturas religiosas e políticas que lhes garantiam status e privilégios. A teologia saduceia limitava-se estritamente ao que estava escrito na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e por isso rejeitava doutrinas que não encontravam, segundo sua interpretação, um fundamento explícito nesses textos. Assim, negavam a existência da ressurreição dos mortos, da vida após a morte, dos anjos e de qualquer realidade espiritual além da vida terrena. Para eles, o horizonte da existência humana encerrava-se com a morte. A vida, para os saduceus, era finita, restrita a este mundo, e por isso mesmo suas prioridades giravam em torno da preservação e do fortalecimento de sua posição social e religiosa. Por outro lado, os fariseus, embora também profundamente religiosos, apresentavam uma visão distinta. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência dos anjos e em uma vida futura. Contudo, sua concepção sobre a vida após a morte não escapava de uma certa materialidade. Imaginavam a ressurreição como um retorno à vida terrena, porém em condições mais perfeitas, de total bem-estar, com uma justiça finalmente estabelecida. Para eles, o mundo futuro seria uma extensão glorificada deste mundo, onde Deus restauraria todas as coisas, julgaria os ímpios e recompensaria os justos. Essa visão, embora mais espiritualizada que a dos saduceus,
ainda permanecia presa a categorias humanas e terrenos. Diante desse cenário, o encontro de Jesus com os saduceus, narrado nos evangelhos sinópticos, adquire uma importância decisiva. Eles procuram Jesus com uma provocação. Narram o caso hipotético de uma mulher que se casou sucessivamente com 7 irmãos, conforme a prática perguntando, com ironia, na ressurreição, de qual deles ela será esposa? A pergunta não nasce de uma verdadeira busca espiritual, mas de uma tentativa de ridicularizar a doutrina da ressurreição, que eles consideravam absurda. A resposta de Jesus desmonta, ao mesmo tempo, tanto a incredulidade cínica dos saduceus, quanto a concepção limitada e materialista dos fariseus. Ele declara: na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Mateus de 22 a 30. Com essas palavras, Jesus revela que a vida eterna não é uma simples continuidade ou repetição da vida terrena, mas uma existência radicalmente nova, numa dimensão diferente, espiritual, plena e definitiva. Este ensinamento é profundamente revelador. A vida após a morte não corresponde a uma mera extensão cronológica da existência humana, como pensavam muitos judeus da época, mas a uma transformação qualitativa, um modo de ser que ultrapassa os limites e as necessidades da vida física. A existência no reino de Deus não é caracterizada pelo casamento ou pela procriação, porque estas são instituições necessárias à perpetuação da espécie neste mundo, onde a vida é finita. Na eternidade, onde a morte não existe mais, tais necessidades desaparecem. A humanidade então participa de uma realidade semelhante à dos anjos, seres espirituais que vivem eternamente na presença de Deus. Jesus, assim, nos introduz na compreensão de que a vida eterna é comunhão plena com Deus, a fonte da vida por excelência. Ele não apenas responde à provocação dos saduceus, mas eleva a reflexão para um nível mais alto, para além das categorias humanas. Não se trata de discutir a quem uma mulher pertencerá na eternidade, mas de compreender que, na ressurreição, as relações humanas se transformam profundamente, libertando-se das limitações impostas pela mortalidade e pelo pecado. A resposta de Jesus também se fundamenta na própria Escritura, que os saduceus tanto valorizavam. Ele recorda o episódio da sarça ardente, em que Deus se revela a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E acrescenta: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Maquis 12, 27. Este argumento é decisivo. Se Deus se apresenta como Deus de patriarcas que já haviam morrido há séculos, é porque, de algum modo, esses patriarcas continuam vivos para ele. Aqui se revela um aspecto essencial da fé bíblica. Deus é o Senhor da vida, e a sua relação com os seres humanos não é anulada pela morte. Pelo contrário, o amor de Deus é mais forte do que a morte, e a vida que ele dá é uma vida sem fim. A ressurreição, portanto, não é uma invenção ou uma doutrina tardia, mas uma consequência lógica e necessária da própria identidade de Deus. Se ele é o Deus da vida, então aqueles que a ele pertencem não podem ser vencidos definitivamente pela morte. Esta verdade, que Jesus proclama com autoridade, ilumina o mistério da nossa existência e nos dá esperança. Não fomos criados para a morte, mas para a vida plena e eterna. A visão de Jesus, no entanto, não elimina a importância da vida presente. Ao contrário, valoriza ainda mais, pois a nossa existência terrena é o tempo de preparação, de crescimento, de construção da comunhão com Deus e com os irmãos. A vida futura não será uma ruptura, mas um cumprimento, uma plenitude daquilo que começamos a viver aqui. Por isso, não podemos cair na tentação do materialismo dos saduceus, que reduz a vida à busca de poder e privilégios passageiros, nem no erro dos fariseus, que concebem a eternidade apenas como uma versão melhorada da vida terrena. O ensinamento de Jesus nos convida a uma conversão profunda, a reconhecer que o sentido último da nossa vida não está na acumulação de bens, no status social ou mesmo nas instituições humanas, mas na comunhão com Deus,
que nos chama a participar da sua própria vida eterna e gloriosa. Esse ensinamento permanece profundamente atual. Em uma sociedade marcada pelo consumismo, pelo hedonismo e pela busca desenfreada do prazer imediato, muitos continuam a viver como se a morte fosse o fim de tudo. Outros, embora aceitando teoricamente a existência de uma vida futura, continuam, apegados a uma visão materialista, projetando na eternidade apenas os seus desejos e expectativas humanas. O Evangelho de Jesus rompe com essas visões estreitas e nos oferece uma esperança que ultrapassa a nossa compreensão. A vida eterna como comunhão com Deus, participação em sua glória e felicidade sem fim. Além disso, a afirmação de que seremos como os anjos nos desafia a pensar a eternidade não apenas como algo que nos aguarda no futuro, mas como uma realidade que já podemos começar a experimentar aqui e agora. Na medida em que nos abrimos à graça de Deus, vivemos segundo o Evangelho e cultivamos relações marcadas pelo amor, pela generosidade e pelo serviço. O Deus revelado. Por Jesus é o Deus da vida, e sua força é a força da vida. Não uma vida qualquer sujeita à corrupção e à morte, mas a vida plena, incorruptível, eterna. Esta é a grande esperança que a fé cristã oferece ao mundo. A vitória definitiva sobre a morte, a participação na vida divina, o ingresso na eternidade bem-aventurada. Assim, a doutrina da ressurreição não é apenas um consolo diante da inevitabilidade da morte, mas uma proposta de vida nova, que dá sentido à existência presente e orienta todas as nossas escolhas. Viver como ressuscitados significa, desde já, vencer o egoísmo, superar o medo da morte, investir na construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário, onde os sinais do reino de Deus possam já ser percebidos. A fé na ressurreição nos chama a sermos testemunhas da esperança, num mundo frequentemente marcado pela desesperança e pela angústia existencial. Ela nos convida a proclamar com a nossa vida que a morte não tem a última palavra, que o amor é mais forte do que a morte e que em Cristo já participamos da vitória sobre o pecado e a morte. Que essa reflexão nos ajude a compreender melhor o dom da vida eterna, a aprofundar a nossa fé no Deus da vida e a renovar o nosso compromisso com o Evangelho, vivendo desde já como cidadãos do céu, peregrinos neste mundo, mas destinados à glória eterna junto de Deus, na comunhão dos santos e dos anjos, onde, como disse Jesus, seremos como eles, livres, plenos, felizes para sempre. Se você ficou até aqui, parabéns. Poucos hoje param para refletir profundamente sobre o sentido maior da nossa existência, sobre a vida eterna, sobre o amor infinito de Deus que nos espera além desta vida. Você é uma dessas almas que buscam mais, que não se contentam com o superficial, que desejam a verdade que liberta e transforma. Não tenha dúvidas. Deus viu o seu esforço, o seu tempo, a sua abertura de coração. Saiba, e no silêncio Deus fala. Ele fala agora ao seu coração dizendo: não tenhas medo, eu estou contigo. Preparei para ti uma felicidade que jamais poderias imaginar. Por isso eu te convido, se inscreva no nosso canal No Silêncio Deus Fala. Aqui nós nos alimentamos juntos da palavra que dá vida, aprofundamos a nossa fé e crescemos no amor. Aperte o botão de inscrição, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com quem você ama. Assim você nos ajuda a espalhar esta mensagem de esperança, de salvação e de vida eterna. Não se esqueça, não estamos sozinhos nesta caminhada. Cristo ressuscitou e Ele caminha conosco agora e para sempre. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Paz e bem.